UFC.
Boa noite, pessoal. Bom, vou aguardar aqui alguns minutinhos para começar a aula de hoje. Eu vou falar hoje, então, sobre sistemas de representação dos números, né? Nós vimos na semana passada alguns exemplos de cálculo de valores aproximados usando séries, né, para calcular o logaritmo, o seno e outras funções expressas, a função exponencial, né, que são expressas por série de potências. Então, a gente fez alguns exemplos, calculamos as somas parciais para observarmos a convergência, né, das somas parciais para os valores exatos, né, da função. Então, aqueles exemplos eram exemplos ilustrativos, né, de que num processo infinito, que é a soma de uma série, né, a gente é obrigado a fazer um truncamento, porque a gente tem que trabalhar com uma quantidade finita de parcelas, e isso introduz necessariamente uma diferença, né, um erro em relação ao que a gente considera o valor exato da função em um dado ponto. Né. Essa é a razão pela qual, né, muitos computadores e muitas calculadoras utilizam diversos procedimentos, né, que calculam rapidamente estas funções, exponencial, seno, logaritmo e outras funções transcendentes, né? Só que o algoritmo é tão rápido que a gente não percebe, né? Certo? E o objetivo, então, daqueles exemplos é mostrar, né, que para a gente conseguir valores com uma quantidade maior de casos decimais corretos, a gente tem que utilizar uma quantidade maior de termos, né, nas séries que expressam as funções em cada caso. Em particular, chama atenção para o exemplo da função logaritmo, né, que ela é dada por uma série, que aquela série dada ali já é uma série aceleradora da convergência, né. Se vocês procurarem em alguns livros de cálculo, vocês vão encontrar séries mais lentas que convergem mais lentamente. Então, esta série que eu dei para vocês já é uma série melhorada, né, usando certas propriedades da função logaritmo. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre uma outra origem de erros que ocorrem na representação dos números quando a gente utiliza bases como a base 10 e a base 2, né? Vocês já estudaram lá no ensino fundamental e médio, né, a matemática básica, e sabem que, então, no nosso sistema de representação dos números, a base utilizada é a base 10. Né? Então, quando a gente fala dos números no dia a dia, se comunica, né, com nossos familiares, quando a gente faz alguma conta, alguma compra no supermercado, numa loja, a gente faz o cálculo, né, do quanto a gente vai pagar, aqueles valores vêm expressos, os valores vêm expressos em um sistema de representação que é um sistema posicional e é utilizada a base 10. O que significa isso? Né? Que a gente tem números expressos por algarismos que vão de 0 a 9, né? E cada algarismo, né, quando é escrito um certo número, ele tem um valor. Né, tem a unidade, tem a dezena, tem a centena, né, e se o número ele, né, não é inteiro, tem a primeira casa decimal, né, o décimo, depois o centésimo, depois o milésimo e assim sucessivamente. Né. Então, na base 10, que é usada no nosso cotidiano, a gente está acostumado a fazer operações de adição, subtração, multiplicação e divisão e outras operações. Porém, quando a gente utiliza os computadores, né, e isso já vem desde o final do século XX, os processadores usados hoje no mundo inteiro, eles vêm de fábrica com um sistema de representação dos números na base 2. Quem já leu, já estudou um pouco esse assunto, sabe que os processadores, eles usam os algarismos zeros e uns, né, para representar os números. Isso introduz, então, uma aritmética na base 2. Né? O sistema é posicional, assim como o sistema posicional da base 10. Né? Cada posição ocupada pelo 0 ou pelo 1, lá na base 2, terá um certo valor de acordo com a posição
né, daquele algarismo. E vale o mesmo para números não inteiros, né? Só que aí a gente vai interpretar de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque a base do sistema binário é a base 2. Então, essas diferenças de base nas representações dos números proporciona também situações em que é necessário fazer o uso de aproximações, porque nem todo número que tem representação finita na base 10 terá uma representação finita na base 2. Tá? Então, por exemplo, alguns computadores, né, são chamados de 16 bits, outros de 32 bits, outros 64 bits. Né? O que quer dizer isso? Um computador de 32 bits significa que a parte usada para representar os números terá 32 posições preenchidas por zeros e uns. Né? Algumas dessas posições são para indicar uma potência lá da base 2 e outras vão representar a parte inteira e a parte fracionária do número. Tá? Então, isso vai produzir, isso vai proporcionar que o computador consiga representar, né, uma grande quantidade de números, mas não todos os números reais. Né? A mesma coisa acontece com qualquer outra base. Então, quanto maior é a quantidade de bits, teoricamente, maior é a capacidade, né, dos computadores, mas todo computador ele é limitado, isso é natural, né? Ele armazena e processa uma quantidade finita de números e é uma quantidade também limitada. Então a gente vai ver na aula de hoje o início dessa discussão, né, onde eu vou falar sobre os diferentes sistemas de representação utilizados, né, mais frequentemente, são o sistema decimal e o sistema binário, né? E como a gente converte um número de um sistema para outro, e vou também falar de alguns outros sistemas. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, uso de uma apresentação, né, que eu tenho pronta no PowerPoint, depois eu processo o texto, né, com as eventuais modificações que forem realizadas na aula de hoje, e vou divulgar, então, o arquivo em formato PDF lá no Moodle e também o vídeo, né, juntamente com os vídeos das aulas anteriores. Então tá. Então eu vou compartilhar aqui, ó. Bom, então, o sistema de representação, eu vou falando aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Por favor, liberem o áudio aí e façam a pergunta sem nenhum problema, tá? Então, o sistema de representação utilizados no nosso país, né, e nos nossos países vizinhos, né, nos países do Ocidente, né, em geral, são os sistemas posicionais, né? Existem outros sistemas que são utilizados em alguns países, né, e que não são sistemas posicionais. Por exemplo, o sistema de representação que é chamado de sistema romano, né, que a gente vê em alguns relógios de parede, por exemplo, é um sistema que não é posicional, né? Eu tenho lá, por exemplo, a letra I para representar a unidade, né, a letra V para representar o 5, o X representa o 10, então lá é uma outra lógica, né, na representação dos números. Tá? Então, vamos falar aqui dos nossos sistemas. Todo número é representado numa base que é chamada de beta. Né? Quais são as bases que as pessoas conhecem em geral? Né? A base 10 e a base 2. Né? Porque todo mundo, entre aspas, né, usa um computador, então as pessoas acabam ouvindo falar que os bits, né, e tem os bytes, não sabe direito a diferença entre uma coisa e outra e tal, mas de modo geral as pessoas já ouviram falar na base 2 ou nos sistemas binários. Né? Então, numa base beta, os algarismos, eles são símbolos que vão do número 0 até o beta menos 1. Né? Então, na nossa base usual aqui, ó, que é a base 10, né? Quais são os algarismos que a gente costuma usar? Os algarismos que estão nesse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, etc., até o 9. Né?
Não existe o algarismo 10, né? Existe o algarismo de 0 até 9, porque a base é 10. Tá? Então, todo número no sistema decimal ou sistema posicional de base 10 é escrito com os algarismos de 0 até 9, seja um número inteiro ou um número não inteiro. Né? Um número fracionário também é possível escrever na base 10. Porque a gente usa tanto potências positivas inteiras da base, quanto potências negativas inteiras. Né? A outra base que é bastante usada é a base 2, que é a base utilizada por todos os fabricantes, né? A partir, então, de uma certa convenção, de um protocolo, né? Que foi, aos poucos, sendo aceito por todos os fabricantes, né, de computadores do mundo, mais ou menos ali nos anos 90, talvez um pouquinho antes do século passado, né? Então, os processadores que eram fabricados em outras bases foram abandonados então eles passaram a fabricar somente processadores na base 2. Então, na base 2, né, os algarismos são zeros e uns. Significa que todo número na base 2 é escrito como uma combinação de zeros e uns multiplicados por potências de 2, usando o sistema posicional. Né? O valor do algarismo vai depender da posição em que ele ocupa lá na expressão que representa um número, seja ele um número inteiro e também um número não inteiro. Né? A base, que possivelmente, né, é bem menos conhecida, é a base hexadecimal, que é a chamada base 16. Tá? Nesta base, os algarismos são uma combinação de números e letras, né? São os 10 algarismos lá da base 10, ó, de 0 até 9, mais as 6 primeiras letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, C, D, E e F. Então, os números na base 16 são combinações desses algarismos, desses símbolos, né? Então, existe toda uma lógica, existe uma regra, né, para a gente fazer as operações na base 16, para representar os números, e existe, então, toda uma teoria matemática que dá embasamento a essas operações. Tá? Então, o que acontecia ali no início do avanço da computação que houve lá a partir dos primeiros testes com computadores que ocorreram lá na década de 40 do século passado. Né? Os computadores começaram a ser desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos e na Alemanha, foram os países que, digamos assim, foram líderes no desenvolvimento dos computadores, e eles começaram a se espalhar pelos demais países, né? E alguns fabricantes começaram a usar, então, protocolos próprios, né, para o desenvolvimento dos seus computadores, e se chegou aí, em algum momento a fabricar computadores em base 8, em base 16. Então, o que acontecia, pessoal? Quando um número era processador de base 16, ele tinha que ser convertido para a base 10, porque as pessoas estão acostumadas a ler os resultados na base 10. Né? Então, para fazer a impressão, né, para emitir um relatório, por exemplo, o processador calculava na base 16 e depois escrevia o resultado na base 10. Então, tinha que ter toda uma lógica, todo um algoritmo para fazer essa conversão de bases, né, tanto na leitura dos dados para processamento, quanto depois no processamento e na emissão de relatórios. Né. Mas hoje, não existem mais processadores que sejam desenvolvidos na base 16, embora a gente encontre aí textos, né, livros de anos mais anteriores, assim, livros mais antigos, onde vocês encontram, né, exemplos e a própria teoria de como operavam os algarismos na base 16 em relação à soma, subtração, multiplicação e divisão. Né? Muito bem. Então, como é que a gente representa um número, então, numa base beta? Se for um número inteiro, tá, ele poderá ser positivo ou negativo, então ele terá uma sequência de números de algarismos, AN, AN-1, etc., A2, A1 e A0, né, que vai ter esse parênteses aqui, com a base beta indicada ali como um subscrito. Tá?
A base 10, a gente não assim, exigida a escrita, mas eu vou utilizar aqui a representação usando e escrevendo a base 10 quando for o caso, tá? Então, os algarismos que aparecem nesta representação, né, variam entre 0 e beta menos 1, como a gente viu ali. Na base 10 vai de 0 a 9, na base 2 vai de 0 até 1. Né? E como a gente interpreta isso? Ó? Se eu tiver uma sequência, veja, isso aqui é um número inteiro, né? Na base beta. Então, significa que esse coeficiente AN, ele está multiplicado por beta na N. Este coeficiente, o AN-1, está multiplicado por beta na N-1, e assim por diante. Ó. Mais o A2 multiplicado por beta 2, o A1 multiplicado por beta na 1, e o A0 multiplicado por beta na 0. Então, as potências de beta que aparecem aqui, elas estão em ordem decrescente, né? Começando com beta na N e terminando lá com beta elevado a 0. E, eventualmente, algum desses coeficientes poderá ser igual a 0, nem sem nenhuma restrição. Né? Então, por exemplo, 347 na base 10. Né? Então, vejam aqui, ó, eu tenho que fazer a contagem aqui do índice, estou falando de número inteiro, a contagem do índice começa com o A0. Então, nós temos aqui ó, A0, A1 e A2. Então, o N é 2. Então, esse 3 aqui corresponde a 3 multiplicado por 10 ao quadrado. Este 4 corresponde a 4 vezes 10 na 1. E o 7 corresponde a 7 vezes 10 na 0. Né? Então, a gente tem 3 centenas, mais 4 dezenas, mais 7 unidades, como a gente costuma dizer, né? A gente aprende lá no ensino fundamental. Né? Se eu tiver este conjunto de números, de algarismos aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, a base 2, ó, então eu vou fazer a contagem ali, ó, para identificar o N, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse primeiro 1 que aparece aqui do lado esquerdo dessa sequência de algarismos é 1 vezes 2 na 4. Depois vem o 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 na 1, mais o 1 vezes 2 na 0. Tá? Então, esta é a interpretação, né? É o significado que a gente dá para cada algarismo no sistema posicional e dependendo da base. Na base 10, a gente tem um significado, na base 2, né? É outro significado, porque na base 10 a gente vai multiplicar os algarismos por potências de 10, por definição. E na base 2 a gente vai multiplicar os algarismos por potências de 2. Então aqui estou falando de números inteiros, né? Tanto na base 10 quanto na base 2. Eu não vou dar nenhum exemplo negativo, porque bastaria botar um sinal de menos na frente, né? É a mesma coisa. Bom, então, vamos supor que eu tenha lá um número inteiro binário e quero converter esse número para um número decimal. Tá, pessoal? Aqui a gente tem que pensar que é como se a gente estivesse fazendo o papel do computador aqui, tá? Imagine que a gente está instruindo a máquina para que ela faça esta conversão. Ela vai pegar um número binário, um número escrito como potências de 2, né, e vai escrever, vai representar, vai converter para um número decimal. Então, não pode ser a mesma coisa que a gente faz no visual, né, tem que ter uma forma organizada. Então, como é que é feito isso? Tu tem lá o número, tá, que eu vou chamar aqui de B0, tá? O B0 vai ser o número resultante da conversão, né? E eu quero calcular esse B0. Então, eu vou partir da sequência construída de cima para baixo desta forma aqui, ó. Então, é muito importante para que essa sequência dê certo, né, que eu identifique o N corretamente, ó. Por exemplo, aqui, no exemplo anterior, ó, eu tenho que o N é 4, né? Certo? Então, eu começo com o BN, que é o AN, que é esse símbolo aqui. O BN-1 vai ser o AN-1 mais 2 vezes o BN, e assim sucessivamente eu vou do BN para o BN-1, para o BN-2, até chegar no B0. O B0 será o valor do número que é dado na forma binária, convertido para a forma decimal. Tá? Então, o B0 que será o número decimal. Vamos mostrar um exemplo aqui. Ó.
Esse número aqui, que é o exemplo dado anteriormente, né? Eu vou converter este número para um número decimal, tá, pessoal? Você tem que pensar que é como se eu estivesse fazendo a instrução do computador aqui, ó. Então, pela lógica ali do algoritmo, ó, do processo, né? Ó, o B4 é o A4, que vale 1. Então, essa é a primeira linha do cálculo. Aí eu calculo o B3. O B3 será o A3 mais 2 vezes o B4. O A3 está aqui, ó. O A3 é 0. Então vai ficar 0 mais 2 vezes o B4, que é 1, 0 mais 2 dá 2. Então esse é o B3. Calculou o B3, aí vem para esta linha aqui, vai calcular o B2 por esta fórmula, A2 mais 2 vezes o B3. Né? Quanto é que é o A2? Está aqui, ó. O A2 é 1. Então vai ficar 1 mais 2 vezes o B3. Quanto é que é o B3? É 2. 1 mais 2 vezes 2 dá 5. Então o B2 é igual a 5. Aí tu vem e calcula o B1 por essa fórmula aqui. A1 mais 2 vezes o B2. O A1 está aqui, ó. É 1. 2 vezes o 5. 1 mais 10 dá 11. Esse é o B1. Então está aqui o B1. Calculou o B1, vem para essa última linha aqui. O B0 será A0 mais 2 vezes B1. O A0 está lá, ó. O A0 é 1. Mais 2 vezes 11 dá 22 mais 1, que é 23. Então, este é o cálculo, né, que te permite concluir que 1, 0, 1, 1, 1 na base 2 é o número 23 que a gente conhece lá da base 10. Tá? Então, este é o algoritmo que vai permitir a conversão de um número inteiro que está escrito na base 2 para um número inteiro escrito na base 10. Né? E a gente pode omitir aqui o parênteses, né? Não vai fazer diferença, né? Não é fundamental escrever esse parênteses. Então, a gente pode escrever 1, 0, 1, 1, 1 na base 2 é igual ao 23 na base 10, que a gente sabe que é 2 dezenas mais 3 unidades, né? Então, eu chamo... Oi? Se eu fizer o 1 vezes 2 elevado na 4, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado na 0, também dá certo? Não é que esteja errado, mas é que o algoritmo, esse aqui, é um algoritmo que tu tem que pensar assim, ó, como é que o computador vai fazer o cálculo. O computador ele não tem essa capacidade de fazer esse cálculo com 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 na 4, ele não vai ser instruído dessa forma. Existe uma razão aqui também, Maíra, que é a questão da economia. Tá? Esse cálculo aqui, ó, dessa forma, ele me produz o 23 fazendo menos operações do que fazendo essa conta que tu está fazendo aí. Ela vai dar certo, tá? Quer ver, ó? Eu vou voltar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, vamos fazer a conta aqui, ó. Se eu fizer esses cálculos aqui, aqui vai dar 16, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, somando tudo vai dar o 23. Perfeitamente, tá? O que esse exemplo está mostrando é como o computador faz. Entendeu? Nos livros, né, os autores apresentam o algoritmo de como instruir a máquina para ela pegar um número inteiro escrito na base 2 e converter esse número na base 10. O computador não vai fazer isso que digamos, seria digamos assim, a nossa intuição diz, né? Certo? Tá, que faz 1 vezes 2 na 4 e vai somando aqui até tu obter o resultado. Entendeu? Ele vai fazer por essas multiplicações aqui, ó. Entendi. Esse aqui é o processo que vai... E quando a gente for fazer a transformação, é para usar qual dos dois jeitos? Sim, vocês têm que usar este algoritmo aqui. Entendi, obrigada. Esse aqui. Tá, agora entendi também agora, mas é isso aqui, ó. Se for, né, digita lá, olha, converta um número inteiro para decimal. Qual é o processo que vamos fazer? É este aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos supor que eu tenha um número inteiro na base 10 e queira converter este número para binário, tá?
Então, como é que a gente faz? Ó, vamos supor que o n seja o número inteiro na base 10, então ele está escrito, e eu quero descobrir, né, como é que eu escrevo esse número na base 2. Né? Eu quero descobrir isso aqui. Tá? Deixa eu botar aqui, ó, a interrogação, ele fica mais bonito. Né? Eu quero descobrir como escrever este número na base 2. Então está aqui, ó, o algoritmo de conversão. Tá? Ó, na notação que está sendo usada aqui, são 3 passos, tá? Nesse algoritmo. Um chamado de passo 0, um chamado de passo 1 e o outro é o passo 2. Então, na forma de um algoritmo, tu vai chamar o primeiro passo de passo 0, então tu vai começar aqui, ó, um contador com o k igual a 0, então o nk vai ser igual a n, portanto o n0, né, no primeiro passo vai ser igual a n, tá? Aí tu vai obter um q índice k e um r índice k, de modo tal que o nk seja 2 vezes o q índice k mais o r índice k. O que significa isso? Tu vai dividir o número por 2, tá? E esse aqui é o resultado, então, a parte inteira da divisão, e aqui é o resto. Sempre terá um resto que vai ser 0 ou 1, né? Porque, observa, quando a gente divide um número inteiro por 2, né, o resto é 0 ou 1. Por exemplo, 4 dividido por 2. 2 vezes 2 mais 0 é igual a 4. Então, o resto é 0. Né? Se tu pega e divide o 5 por 2, o resultado é 2 vezes 2 mais 1, portanto, o resto é 1. Então, ou o resto é 0, ou o resto é 1. Quando a gente está dividindo o número inteiro por 2. Né? Nós estamos falando de números inteiros. Então, faz a divisão por 2, tu tem aqui o quociente e tem aqui o resto. Então, o AK, lá da representação do número na base 2, será o RK. Tá? Vejam, então, no passo 0, né, eu tenho que o A0 será o R0. Se o se o Q índice K for igual a 0, aí tu para o processo. Né? Se este fator aqui for 0, tu para o processo. Caso contrário, tu vai fazer o NK mais 1 igual ao Q índice K, que é o quociente aqui, tá? E tu vai fazer o contador ter um incremento de uma unidade, então o K vai ser igual a K mais 1, tu vai voltar para o passo 1, onde tu vai fazer novamente a divisão do número por 2. Então tu vai fazer essas divisões sucessivas por 2 até que o quociente seja 0, tá? E aí tu terá a sequência de bits, a sequência de algarismos zeros e uns, ó, escritos da direita para a esquerda. Vejam que o primeiro vai ser o A0, que tu vai obter aqui. Depois vai ser o A1, o A2, até chegar no AM. Né? Então, os algarismos da representação deste número, que é dado na base 10, ao ser escrito na base 2, esses algarismos vão ser obtidos da direita para a esquerda, como sendo os restos da divisão sucessiva do número por 2. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Vamos pegar aquele número lá, que é o 347, que eu quero converter, então, para binário. Então, eu pego o número, ó, eu pego o número 347, vocês podem pegar uma calculadora, né? Só que na calculadora, quando vocês fizerem a divisão no 347, vai dar 173,5. Né? Então, como é que vocês devem fazer para facilitar a vida de vocês? Pode pegar uma folha de papel, né? Bota lá, 347 dividido por 2, faz aquela janelinha lá da divisão, vai dar 173 e o resto vai ser 1. Isso significa que o 347 é escrito dessa forma aqui, ó. Né? É 2 vezes 173 mais 1. Então, esse aqui é o que a gente chama de quociente, né? O 173 é o quociente e o 1 é o resto da divisão. Né? Então, este primeiro resto aqui vai ser o A0. Tá? Esse vai ser o primeiro algarismo na representação do 347, que é dado na base 10, quando ele for escrito na base 2. Bom, aí tu já tem o A0, que é 1. Aí tu pega o próximo número, que é o 173. Tu novamente divide por 2. O que vai dar? Vai dar 2 vezes 86 mais 1. Tá? É só pegar ali
fazer a divisão, 173 por 2, né? Vai dar o 17 por 2 dá 8, sobra 1, dá 13, né? 13 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 2 é 12, sobra 1. Então, tu tem o 173 escrito como 2 vezes 86 mais 1, este aqui vai ser o resto A1, que é o próximo algarismo, né, na representação desse número na base 2. Bom, qual é o número que tu vai dividir agora? Este aqui, ó, o 86. Então, tu pega o N2, que é o 86, divide por 2. Dá uma divisão exata, né? 86 é 2 vezes 43 mais 0. Então, como o resto é 0, o próximo algarismo é 0. Aí, agora tu pega o quociente aqui, ó, 43. 43 vai ser o N3. Tu vai dividir por 2, vai dar 2 vezes 21 mais 1. Então, o resto, A3, é 1. É o próximo algarismo aqui, ó, na representação desse número na base 2. Qual é o próximo número que tu vai dividir? 21. Aí tu coloca lá, N4. N4 é 2 vezes 10 mais 1. Né? É fácil fazer essa conta. Divide 21 por 2, dá 10, sobra 1. Então, o A4 é igual a 1. Então, vocês vejam que no desenvolvimento desse algoritmo, esse índice que aparece aqui, ó, A0, A1, A2, A3, o A4, que foi feito até agora, esses índices correspondem a esses índices aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Agora, temos que calcular o N5, que é o 10, né, que é esse quociente aqui, ó. Né, tu vai dividir o 10 por 2, vai ficar 2 vezes 5 mais 0. Então, o próximo algarismo é o A5, que é 0. Então, é por isso que a gente tem que escrever na ordem, né, pessoal? Porque a gente está obtendo os algarismos da direita para a esquerda. Aí, o que a gente tem que dividir por 2? O 5. Né? Então, dividimos por 2. 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 1. Então, o resto, que é o algarismo A6, é 1. Aí, vamos lá. Tem o 2 aqui, ó. Então, o N7, que é 2, é 2 vezes 1 mais 0. Então, o resto, A7, vale 0. E, finalmente, né, o N8, que é 1, é a mesma coisa que 2 vezes 0 mais 1. Então, quando aqui, ó, o quociente dá 0, aí terminou o processo. Ó. Esse aqui é o que... Ó, é quando ele faz a pergunta aqui, ó. Se o QK for igual a 0, pare. Né? É o que acontece aqui, ó. Este aqui é o quociente 8, que vale 0. Então, eu pego esse último algarismo aqui, que vai ser o A8 igual a 1. Então, eu tenho este número escrito, né, como uma sequência de algarismos que representa o 347 na base 2. Tá? Então, essa é uma forma, né, de fazer a conversão. Então, insisto, né, pessoal, esses algoritmos, estas fórmulas de conversão, elas são baseadas nessa ideia. A máquina, né, ela tem que ser instruída para fazer a conversão. E, neste caso, é este processo aqui, quando é um número inteiro, né, em que o número é dado na base 10, ele é convertido para a base 2 através dessa sequência de divisões por 2. Né? Existem representações deste processo, né, deste algoritmo, usando aquelas divisões sucessivas por 2, né, a gente vê em alguns livros assim, mas esse algoritmo aqui funciona bem, né, não tem nenhum problema. Não sei se vocês têm alguma pergunta a respeito aqui do exemplo ou do algoritmo. Tranquilo, pessoal? Então tá. Ok. Então, vamos ver o que acontece se o número inteiro, se o número dado for um número não inteiro, né? Como é que a gente representa, então, um número não inteiro numa certa base? Vamos pensar assim, né, pessoal?
Quando a gente tem números não inteiros, né, no Brasil a gente está acostumado, né, e a norma técnica, inclusive, a separar a parte inteira da parte decimal do número usando a vírgula, certo? Que é a anotação que eu estou usando aqui, tá? Então isso pode gerar às vezes uma confusão, né? Porque nas calculadoras se usa geralmente o ponto, né? Tem algumas calculadoras que tu pode escolher se tu usa o ponto ou a vírgula, mas de modo geral as calculadoras científicas, que são mais simples, não permitem essa escolha, né? E por questões de representação dos países que são os países de origem, né? A maior parte dos fabricantes de calculadoras são países de língua inglesa na sua origem, então nos Estados Unidos, Inglaterra, os países europeus em geral usam o ponto decimal, né, para separar a parte inteira da parte fracionária. Tá? Mas eu estou usando a norma técnica do Brasil aqui. Se vocês eventualmente usarem o ponto, né, tem que deixar bem claro aí na escrita. Né? Procure usar a vírgula para não dar confusão. Então, por exemplo, vamos pegar um número aqui, 0, dígito 1, dígito 2, etc., dígito n, pontinhos na base beta. Como é que a gente interpreta isso aqui? O dígito 1, o D1, é multiplicado por beta na menos 1. Então, essa primeira casa aqui após a vírgula corresponde a beta, que é a base, né, elevado na potência no expoente menos 1. Depois o dígito 2, multiplicado por beta na menos 2 e assim sucessivamente. Né? Então, o dígito n, né, a enésima casa após a vírgula, corresponde a esse dígito n multiplicado por beta na menos n. Então, vejam que os expoentes aqui, ó, vão diminuindo, né, de 1 em 1, à medida que a gente vai lendo os algarismos da esquerda para a direita. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo, ó, destacado em tela aqui, 0,951 na base 10. Então, esse número, ele corresponde à soma de 9 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2, mais 1 vezes 10 a menos 3. A gente está acostumado, né? Desde o ensino fundamental e médio, não representa nenhuma novidade aí para nós. Né? Agora, este número aqui, o segundo exemplo, né, que eu botei um negativo ali só para lembrar que, né, os números podem ser tanto positivos como negativos. Ó, o que acontece ali? Eu tenho um número menos 0,0101 na base 2. Então, observa, ó, é menos, abre parênteses, né? Este primeiro zero que aparece aqui, após a vírgula, ó, vou destacar ele aqui, ele está multiplicado por 2 na menos 1, que é essa parcela aqui, ó. Depois vem o 1, o primeiro dos dois 1s ali na esquerda, ó, esse 1 aqui, ele está multiplicado por 2 na menos 2, porque ele está na segunda posição após a vírgula. Depois vem, ó, este zero aqui, ó, onde é que ele está? Ele está na terceira posição após a vírgula. Então, ele está multiplicado por 2 na menos 3. E, finalmente, esse 1 que aparece aqui, ó, né? Ó, ele está na 1, 2, 3, na quarta casa após a vírgula. Então, ele está sendo multiplicado por 2 na menos 4. Né? É assim que a gente interpreta, certo? Mas vejam, pessoal, isso é uma interpretação nossa. Tem que ficar bem claro. Né? É uma interpretação nossa, de humanos, digamos assim. Tá? Não é, o computador não enxerga os números dessa forma. Tá bom? É um pouco diferente. Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha um número que tem parte inteira e parte não inteira. Né? Por exemplo, 10,11, digamos, 10,11 na base 2. Eu já estava lendo 10, mas não é 10, né? É 10,11 na base 2. Então, esse primeiro 1 aqui à esquerda, ele está na parte inteira. Né? Ele corresponde a 1 vezes 2 na 1. Depois vem o 0 ali, ó, vezes 2 na 0, né? Aí termina a parte inteira. Aí vem o primeiro 1 após a vírgula, que está multiplicado por 2 na menos 1, e o segundo 1 após a vírgula, que está multiplicado por 2 na menos 2. Tá? Assim como existem números não inteiros, que na base 10 formam o que a gente chama de dízima periódica, né, pessoal? Existem os números que
Na base 2, eles vão ser uma sequência infinita de algarismos. Então, quando a gente escreve aqui, ó, essa barrinha 0,10 com a barrinha ali, ó, né, 0,10 com a barrinha na base 2, significa que o 1 e o 0 vão se repetir indefinidamente. Ó. Então, 1 vezes 2 a menos 1 mais 0 vezes 2 a menos 2. Ó, 1 e 0. Depois, 1 vezes 2 a menos 3 mais 0 vezes 2 a menos 4. Mais 1 vezes 2 a menos 5 mais 0 vezes 2 a menos 6 e assim sucessivamente, tá? Vai alternando aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, multiplicado por potências decrescentes da base 2, né, que é a base ali do último exemplo. Tá? Então, essa barrinha indica essa repetição, né, seria, digamos assim, entre aspas, o equivalente à dízima periódica. Né? E no formato normalizado, pessoal, que depois mais adiante eu vou falar mais detalhadamente, o primeiro dígito após a vírgula tem que ser diferente de zero. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, ó, este segundo exemplo que está aparecendo aqui, ele está num formato que não é normalizado. Né? Então, não é a forma mais eficiente de representar um número. Né? Este zero aqui poderia ser eliminado, né, sem nenhum prejuízo. Tá? Mas eu vou voltar a falar isso mais para frente. Então, vamos lá. Então, como é que a gente converte agora um número fracionário da base 10 para a base 2, tá? Então, vamos supor que eu tenha um número positivo entre 0 e 1, né? Porque, observa, o número inteiro nós já vimos como converter, né? O número inteiro da base 10 para a base 2, a gente viu aqui, ó, esse processo de divisão sucessiva por 2. Então, quando o número é no inteiro, né, basta eu pegar entre 0 e 1. Porque se ele for, sei lá, 3,56, eu faço a parte inteira, que é o 3, fazendo aquela divisão sucessiva por 2, e eu pego a parte fracionária, que é o 0,56, e faço esse processo aqui, e depois somo tudo, tá? Então, vamos supor que eu tenho um número entre 0 e 1. Vamos supor que este número seja, então, uma sequência de algarismos 0,D1, D2, etc., Dn, na base 2. Né? Eu quero descobrir quais são esses números. Né? Quanto é que vale o D1, quanto é que vale o D2, e quanto é que vale o D3, e assim sucessivamente. Tá? Então, observa, agora eu estou fazendo a conversão para a base 2. Então, o D1, o D2, o D3, etc., vão ser todos dígitos iguais a 0 ou 1. Né? Então, os dígitos binários DI são obtidos do seguinte modo. Tá? A gente vai chamar de passo 0, a gente vai chamar o R1 de R. E o K vai ser 1. Então, agora o contador aqui começa com um valor igual a 1. Tá? Então, tu calcula o 2RK. Tu pega o número e multiplica por 2. Se esse número resultante da multiplicação do RK por 2 for maior ou igual a 1, tu vai fazer o DK igual a 1. Caso contrário, faça o DK igual a 0. E aí o passo 2 será o RK mais 1 igual a 2 vezes o RK menos o DK. Se o RK mais 1 for igual a 0, então pare. Caso contrário, tu vai fazer o passo 3, que é K igual a K mais 1, então tu incrementa, né, o contador e volta para o passo 1. Efetuar este passo 3 aqui até que um critério de parada seja satisfeito. Tá? Por quê? Porque o passo 3, ele pode ser, em alguns casos, a gente vai observar que não vai dar zero em momento algum. Né? Então, para a gente poder parar esse processo, né, a gente pode estabelecer um critério de parada. Por exemplo, calcular até 10 dígitos, ou 20 dígitos, ou 64 dígitos. Né? Então, cada computador, como eu falei para vocês, né, cada computador que é fabricado hoje tem um processador que tem lá uma certa quantidade de bits. Vamos supor que seja um computador de 64 bits. Então, ele vai fazer esse passo 3 aqui, ó, até atingir 64 bits. Na hora que ele atinge 64 bits, né, ele para o processo, porque ele não tem mais bits, certo? Então, né, em algum momento, o processo tem que parar. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Ó, vamos supor que eu tenha que converter o número 0,125, que está na base 10, para binário. Então, assim, pessoal, eu sugiro para vocês, né, a partir da aula de hoje,
ter sempre um caderno aí com um lápis, né, uma caneta, uma borracha, uma régua para fazer alguns cálculos, porque vocês vão precisar praticar alguns desses cálculos aqui, especialmente nas próximas aulas, quando a gente for calcular métodos, quando for resolver equações, né, por métodos da bissecção, método de Newton, etc. Então, é conveniente vocês terem um caderno aí. Vamos supor que eu quero, então, converter aqui. Então, o que diz ali o algoritmo? O R1 é igual a 0 e o K vale 1, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. O R1 é 0,125, que é o número que tu tem ali. Esse aqui é o número na base 10, tá? Então, tu vai começar o contador aqui, ó. O K vale 1, aí tu multiplica o número por 2. 2 vezes 0,125 dá 0,250, que é menor que 1. Como ele é menor que 1, significa que o dígito 1 vale 0. O dígito 1, o que é? É o primeiro dígito da representação desse número como um número binário. Tá? Então, o primeiro dígito, que é o D1, vale 0. E aí tu vai pegar o R2 como sendo a parte fracionária do resultado aqui, ó, da multiplicação. Ó, tá? É como se estivesse separando aqui essas duas parcelas aqui. Esse aqui, que é o 0, que está antes da vírgula, é o dígito 1, e o que está depois da vírgula vai formar o resto 2, o R2. Aí tu vem aqui, K igual a 2. Ó, tu multiplica o R2 novamente por 2. 2 vezes 0,25 dá 0,50. Então, deu 0,50, que é menor que 1. Significa que o próximo dígito também vale 0, então o D2 vai ser igual a 0, e o próximo R, que é o R3, será a parte fracionária ali da multiplicação, que deu 0,5, tá? Então, como o resto 3 ainda não é 0, tu pega o contador 3, multiplica 2 vezes 0,5 dá 1,0. Ó, 1,0, então o dígito 3 vai ser a parte inteira da multiplicação, que é 1, e o resto 4, que é o R4, é igual a 0. Quando o R4 é 0, acabou. Ó, voltamos aqui, ó. Se o RK mais 1 for igual a 0, então pare. Tá? Quando em algum momento a parte fracionária da multiplicação der 0, tu para o processo. É o que aconteceu aqui, ó. O R4 é a parte fracionária aqui, ó, deu 0. Então terminou. Né? Então olha aqui, ó. O 0,125 na base 10 é igual a 0,001, ó, D1, D2, D3. 0,001 na base 2. Tá? Então, eu quero fazer uma verificação, como a Maíra comentou ali. Aí, né, pessoal, a verificação, que é uma coisa que a pessoa pode fazer para, digamos, descargo de consciência. Né? Ó, pega aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Quanto é que é 1 vezes 2 na menos 3? Né? 1 dividido por 8, que é igual a 0,125. Então, tu podes fazer a verificação, né, para conferir, né, para comprovar que realmente este número, essas duas representações aqui são do mesmo número. Ok? Então, este é um exemplo em que a gente tem um número que é dado na base 10 e é convertido para binário e tem uma representação finita. Né? Eu tenho apenas 3 dígitos na base 2 que representam o 0,125. Nem sempre isso vai acontecer. Quer ver? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Vou pegar o 0,1, um décimo, né? E eu quero converter esse número para binário. Tá? Então, vou fazer exatamente a aplicação do algoritmo ali. Então, na anotação do algoritmo, ó, vamos voltar ali. Ó, o passo 0 é este passo aqui. Tá? Isso aqui é uma forma de tu organizar o cálculo, né, dos restos e dos dígitos. Ó, o R1 é igual a R, tu começa o contador em 1. Então, vamos lá. Um exemplo. Ó, o R1 é igual a 0,1. Então, o K vale 1, tu multiplica 2R1, ou seja, 2 vezes 0,1, que dá 0,2.
Então, qual é a parte inteira da multiplicação? 0. Então, o D1 vale 0, né? Esse é o primeiro dígito após a vírgula, e o número que sobrou é a parte fracionária, que é o 0,2, tá? Então tá aqui, 0,2. O K vale 2, tá? Aí tu multiplica novamente por 2 este número, dá 0,4. Então a parte inteira é 0, é o próximo dígito na representação daquele número como binário. O resto, 3, é o resultado da multiplicação, que é o 0,4, tá? Então, o K vale 3. Multiplica novamente por 3, dá 0,8. Então, o dígito 3 é igual a 0. Está aqui, né? O dígito 3, assim como os demais, né? O dígito que é o próximo que tu calcula é sempre a parte inteira aqui, ó, do resultado da multiplicação por 2. O R4 vai ser o 0,8, que é a parte fracionária aqui da multiplicação anterior. Muito bem. Então, o K vale 4, multiplica 2 por 0,8, dá 1,6. Ó, então, agora, o dígito 4 vai ser a parte inteira da multiplicação, que é 1. Tá? E o R5 vai ser o 0,6, que é o que sobra aqui quando tu tira o 1. Tá? Então, o R5 é 0,6. Multiplica novamente por 2. 2 vezes 0,6 dá 1,2. Então, o D5... Ó, a parte inteira da multiplicação é 1. Quanto é que é o R6? É a parte fracionária, que é 0,2. Mas vejam que esse 0,2 aqui, ó, é igual ao resultado da primeira multiplicação, né? Então, o que vai acontecer? A próxima multiplicação vai dar 0,4. Esse 0,6, esse R6 aqui, ó, é igual ao R2. Né? Então, o R7 vai ser igual ao R3, né? Então vai haver uma repetição dos resultados a partir do K igual a 2 até o K igual a 5. Né? Ó, vai acontecer isso aqui, ó, vai dar 0, 0, 1 e 1. 0, 0, 1 e 1. Né? Vai ficar um ciclo aqui, ó, com uma repetição desses 4 algarismos. Né? Então, como é que a gente escreve, né, um número 0,1 que está dado na base 10 ao converter para binário? Ó, 0, tem 3 zeros aqui, vem 2 algarismos iguais a 1. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 1. Depois tem a repetição em ciclos de 4 algarismos, ó. 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, que é o que está representado aqui, ó. Né? É uma repetição de 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. Né? Então, este número, a conclusão é que este número, o 0,1, que na base 10 tem representação finita, na base 2 não tem. Então, vejam, se eu tiver um computador de 64 bits, eu vou achar uma representação do número 0,1 na base 2, que será uma aproximação deste número, né? Não vai ser exatamente o número 0,1, vai ser um número cuja diferença, né, para o 0,1 será muito pequena, certo? Mas é aquela coisa, né, pessoal? Não é exatamente a mesma coisa, né? Tem uma diferença, tá? Então existem, né, processos e digamos assim, uma lógica, né, na medição dessas diferenças para tentar minimizar o impacto que isso pode causar em problemas que têm uma grande quantidade de operações. Né? Então, mas esse é um exemplo bem simples, né, de um número que a gente está acostumado, que é o 0,1, que a gente sabe que na base 10 tem representação finita, e, no entanto, na base 2 não tem. Tá? Então, aqui, pessoal, tem alguns exercícios, né? Essa aqui é a lâmina número 11, ó, na nossa apresentação aqui, que eu estou chegando ao final. Então, tem 4 exercícios onde pede para vocês fazerem a conversão de certos números, né, que estão na base 10 para binário. Então, aqui tem um número inteiro, que é um número relativamente grande, um número fracionário de um outro número, e, né, esses dois últimos aqui são números fracionários. E aqui, ó, na próxima lâmina, vocês têm as respostas. Tá? Então, como eu disse para vocês, procurem então fazer esses exercícios, né, segundo os algoritmos que foram apresentados aqui, e vocês têm a resposta aqui para fazerem a conferência. Certo? Professor? Pois não?
Eu fiz os exercícios e na primeira questão, ali no começo, na resposta, eu achei um 0 a menos. Eu acho que é na primeira resposta. É do 2345? Na verdade, eu achei 2 zeros a menos. Eu te confesso assim, ó, Maíra, que eu não conferi isso aqui, eu peguei e copiei do livro, tá? Porque eu não tive tempo de conferir, mas se tem, pode ser até que tenha sido um erro de digitação, né? Porque eventualmente pode ter acontecido isso. Eu vou conferir então, aí na quinta-feira eu dou um retorno para vocês, tá? Não tem problema. Te agradeço aí por chamar a atenção. Obrigada. O Tomás também informou aqui, ó, talvez seja isso, de repente eu digitei errado ali, mas eu confiro aí quinta-feira, ou eu mando uma mensagem, ou eu confiro na quinta, ou eu mando uma mensagem para vocês que atualizo ali o arquivo, né, colocando a versão com a informação correta. E aqui, pessoal, na parte final, ó, tem exemplos, então, de exercícios, né, exemplos de conversão de números da base 2 para a base 10, sendo números inteiros e não inteiros, né? Então são repetições, né, desses algoritmos que eu apresentei anteriormente, né? E aqui, ó, na parte final, né, eu faço então alguns dos exercícios, dos exemplos novamente, né? Eu faço aqui, ó, aquela situação que eu falei para vocês, o 3,8, né? Como é que a gente converte? Eu pego a parte inteira, que é 3, faço a conversão, né? Então, faço aqui a conversão do 3 e depois a conversão do 0,8, através daquele processo ali de multiplicação sucessiva por 2 e depois soma as quantidades. Né? Então, é mais um exemplo aqui, ó, de número que não tem representação finita na base 2, porque ocorre uma repetição aqui a partir desse momento, ó. O 0,6 ele vira esse 0,6 aqui, né? Então, quando ocorre uma repetição da parte fracionária, né, lá pelas tantas, que corresponde a uma anterior, é porque vai haver uma repetição a partir dali, né? Então, quando acontece isso, o número não tem representação finita. E, por fim, aqui, né, são números que estão escritos em outras bases, que eu faço, então, uma conversão ali, por exemplo, pega um número que está na base 4 e representa a base 3, né? Só vou mostrar, são exemplos mais de objetivo teórico, né, para trabalhar o conceito de sistema posicional e o conceito de base, né? Não tem muita aplicação prática, porque hoje não tem nenhum processador que utilize ou a base 4 ou a base 3. Né? Então, deixa eu encerrar aqui. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Na quinta-feira que vem eu vou trabalhar, então, as ideias relacionadas com o conceito de representação em bases em sistemas posicionais e os chamados sistemas de ponto flutuante, tá? Que é, digamos, um modelo teórico de como é que os números são representados no computador usando uma base, seja a base 10, seja a base 2, tá? Então, ali tem algumas regrinhas, alguns, digamos, requisitos, né, que devem ser satisfeitos, porque observem que no conjunto dos números reais, um conjunto que a gente tem na mente, né, eles são ilimitados, certo? Eu posso pensar um número tão grande quanto eu quiser, 10 bilhões, 10 trilhões, 10 quatrilhões, eu posso pegar uma potência de 10, né, com um expoente o maior possível e o maior imaginável. Mas isso não acontece no computador, né? O computador ele tem um limite superior, né, de números que ele pode representar. Então tem umas diferenças entre os números reais e os números dos computadores, e isso, a base teórica é o chamado sistema de ponto flutuante, né, que, digamos assim, para os fabricantes dos processadores, né, esse modelo teórico serve de base, né, para a arquitetura que é usada na construção dos processadores, né? Então, claro que aí existem diferenças, às vezes, de um fabricante para outro, mas o modelo teórico é o mesmo. Então, hoje tu pode tranquilamente pegar um processador ali do fabricante A, né, mandar um dado lá para o fabricante, para um outro usuário que tem um processador do fabricante B, que não vai haver muito problema, tá bom? Então, tá bom. Vamos encerrar por aqui. Continuamos na próxima. Então, na próxima quinta-feira, que é dia 27, teremos aula aqui no Zoom.
Bom, obrigado aí pelas sugestões e as observações e até quinta-feira. Perfeito, valeu, professor. Boa Falou. noite, prof. Boa noite. Boa noite.